Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de Farmácia e Drogaria. Recebimento de mercadorias. Na farmácia ou drogaria, são realizadas diversas atividades. Uma delas é o recebimento dos... O balconista é o funcionário da drogaria responsável por receber as mercadorias das distribuidoras. Na etapa de recebimento de produtos, existem algumas precauções e medidas a serem tomadas. De imediato, é preciso saber que o recebimento de mercadorias deve ser feito em um local específico para isso. O processo de recebimento deve ser feito por um profissional treinado para tal função. O recebimento deve ser realizado como descrito no Procedimento Operacional Padrão, POP, que fica visível na área do recebimento. Agora você verá um POP, Procedimento Operacional Padrão, de recebimento de mercadorias. Procedimento Operacional Padrão. Objetivo: padronizar os procedimentos referentes ao recebimento de mercadorias entregues na farmácia, assim reduzindo desvios ou erros, garantindo a origem e a qualidade dos produtos recebidos. Assunto: recebimento de mercadoria. Responsáveis: farmacêutico e balconistas. Material necessário: carimbo, mercadorias, pallets e notas fiscais. Saiba mais. O que são pallets? É um estrado de madeira, metal ou plástico utilizado para movimentação de carga. Procedimentos de 1 a 9. 1. Conferir a nota fiscal, razão social, quantidade, preço, condições de pagamento e, se a entrega, confere com o pedido. 2. Conferir o boleto de pagamento da nota fiscal. Quanto ao prazo de vencimento, se estiver vencido, não receber, ou se estiver próximo de vencer, ligar para a distribuidora para prorrogar o prazo. 3. Conferir no medicamento: nome do produto farmacêutico, data de fabricação, data de validade, devendo estar legível, número de lote, deve estar legível, quantidade recebida, integridade da embalagem, estado de conservação, nome do fabricante. 4. Assinar o canhoto da nota fiscal e devolver ao entregador. 5. Encaminhar a nota fiscal para que seja lançada no sistema informatizado da farmácia. 6. Medicamentos controlados devem ter suas notas fiscais guardadas no armário destinado aos medicamentos da Portaria 344/98 para que sejam registradas. 7. Depois de conferida, a mercadoria deve ser encaminhada para armazenamento. 8. Se no momento do armazenamento for observado que algum medicamento possivelmente foi falsificado, corrompido, adulterado, alterado ou se encontra impróprio para o uso, ele deverá ser separado dos outros medicamentos, devidamente identificado quanto à sua situação. O ocorrido deve ser passado à administração financeira da farmácia. A nota fiscal deve ser separada, devolvido à distribuidora ou encaminhado à vigilância sanitária. 9. Caso haja discordância de informação nos medicamentos, o responsável técnico farmacêutico deve comunicar, ou seja, notificar o mais rápido possível para a autoridade sanitária competente, visa Vigilância Sanitária Local, informando o ocorrido para que sejam tomadas as atitudes adequadas. Agora você aprenderá
a forma correta de proceder ao receber as mercadorias na farmácia onde trabalha. Observar o descarregamento dos produtos, orientando sobre o posicionamento das setas ou símbolos e a altura máxima do bloco, separando por itens e lotes. Saiba mais. O que são as setas e símbolos em uma caixa e para que servem? Qualquer caixa que contenha símbolos indicando a direção de posicionamento correto do volume e a quantidade máxima de empilhamento. Veja exemplos ao lado. Orientar e fazer com que se coloquem os produtos sobre os estrados. Lembre-se de que as caixas nunca devem ter contato com o piso ou paredes. Receber a documentação entregue pelo transportador. Conferir na documentação entregue pelo transportador a quantidade de volumes e o conteúdo de cada volume, data de emissão, destinatário, número de vias. Realizar a inspeção do aspecto físico dos volumes, externo, e de seus conteúdos, interno, quanto à integridade e violação, embalagem, rotulagem e fita lacre. Se você observar que há avarias que comprometam os produtos, como por exemplo, rasgado, quebrado, amassado, descreva no verso da nota de entrega, date, assine e devolva ao transportador. Conferir se a nota está batendo, ou seja, está de acordo com as caixas recebidas, no que diz respeito ao número de lote, quantidade e etc. Tudo conferido e ok. Agora você deve destacar e assinar os canhotos da nota fiscal e devolvê-lo ao transportador. Verificar no sistema se há ou não pedidos. Se não tiver, você deve perguntar ao comprador se pode aceitar ou se devolve ao entregador. Quando o pedido estiver em desacordo, você deve emitir um relatório de divergência e solicitar a correção. Agora, se os itens estiverem corretos, já podem ser liberados para o estoque ou armazenamento. Depois de tudo conferido, você deve registrar no sistema informatizado da drogaria, ou seja, lançar a nota com os produtos recebidos. Para o lançamento da nota, deve-se informar dados como o número da NF, nota fiscal, data de emissão, nome do fornecedor, endereço do fornecedor, nome genérico do medicamento, número do registro do medicamento, número do lote, validade, apresentação e quantidade. Depois, você deve direcionar a primeira via da nota fiscal para o setor financeiro e a segunda via deve ser arquivada. Durante o recebimento, a sua atenção deve estar voltada para alguns pontos principais. Toda vez que a mercadoria chegar, deve-se examinar a documentação, ou seja, a nota fiscal, verificar se esta contém todos os dados, como razão social, quantidade, preço, tipo de pagamento, nome do produto, número do lote e fabricante dos produtos. E não se esquecer de conferir se a remessa corresponde à encomendada. É uma nota fiscal igual de qualquer produto doméstico, porém com esses dados. Realizar a inspeção física para verificar o bom estado de conservação do produto, rotulagem, data de fabricação, validade e quantidade. Legibilidade do número de lote e do prazo de validade. Às vezes, alguns produtos podem ter sua validade meio apagada ou ilegível. Isso não pode ocorrer com medicamentos. Presença de mecanismo de conferência da autenticidade e origem do produto. Transporte adequado dos produtos, conforme as especificações do fabricante.
Se você observar algum desacordo dos itens relacionados anteriormente, não receba a mercadoria. Proceda da seguinte forma: leve o caso ao seu gerente para que ele analise se o item tem importância a ponto de se devolver toda a mercadoria. Não assine a nota fiscal nestes casos. O responsável pela drogaria ou farmácia deve fazê-lo. Os cuidados anteriores devem ser tomados para proteger os clientes de possíveis medicamentos falsificados, corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios para o uso. E quando você, balconista, observar uma irregularidade no medicamento, o que você deve fazer? Veja agora quais as medidas tomar mediante essa situação. Se você, balconista, desconfiar que o medicamento recebido é falsificado ou encontra-se corrompido, adulterado, alterado ou impróprio para o uso, você deve separá-lo das outras mercadorias em um lugar distinto, aonde ficam os medicamentos que serão dispensados. Feita a separação, você deve identificar os produtos separados, descrevendo o motivo pelo qual o produto foi separado e colocar o dizer: proibido sua dispensação. Depois você deve comunicar o que aconteceu para a vigilância sanitária, para a distribuidora e para a indústria que produziu o medicamento. Não se esqueça de que a área de recebimento ou recepção é diferente da área de armazenamento. Nessa área, as mercadorias são conferidas e inspecionadas para depois serem armazenadas e, posteriormente, serem expostas na área de vendas. Importante! Vale lembrar, o recebimento é um dos primeiros processos dentro de uma drogaria e este deve ser bem realizado. Se você quiser que a farmácia só receba bons produtos, com certeza ela conquistará bons clientes. Algumas observações importantes. Lacre de segurança. Esse tipo de lacre deve vir nas embalagens de medicamentos. Sua presença assegura que o produto não foi aberto, ou seja, violado, e assim confere sua segurança, já que quando este estiver danificado, indica uma tentativa de violação, falsificação ou adulteração. Sua utilização é imprescindível nas embalagens de medicamentos. Transporte adequado dos produtos. O caminhão de transporte de medicamentos deve estar em condições de temperatura adequada aos produtos farmacêuticos. Veja o erro na foto ao lado. Transporte adequado dos produtos, conforme as especificações do fabricante. Tinta reativa ou raspadinha. É um item que nos ajuda a verificar a legalidade de um medicamento, pois todos os medicamentos legais possuem essa tinta. É um espaço com tinta reativa que, quando raspada com objeto metálico, é revelada a palavra qualidade, em marca d'água e logomarca da empresa fabricante. É encontrada na lateral, na altura das tarjas vermelhas ou pretas, ou no caso de medicamentos, sem tarja, no local correspondente. Pallets devem ficar na área de recebimento para que, quando os volumes cheguem, eles sejam colocados sobre estes a fim de evitar o contato das caixas com o chão. Exercícios parte 1.